agradecendo às federações pelo convite, especialmente ao CNI, ao seu Estado, pela oportunidade de vir aqui compartilhar com vocês, nesses 20 minutos, mais alguma coisinha aqui depois. Bom, para começar, eu queria parabenizar vocês. Vocês estão aqui, já desde ontem à noite, um processo de aprendizado, buscando alternativas, e esse é o primeiro passo para a gente lidar com esse cenário de adversidade, que é o cenário real, mudar, enfim, essa é a nossa realidade, a gente tem que buscar alternativas, não ficar esperando que as coisas mudem, né? Então, a definição de oportunidades tem que querer resultados diferentes. O problema é que nós temos aquela tendência a achar que é sempre o outro que tem que aprender mais, e eu preciso aprender. E aí você não constrói dentro da sua empresa, do seu negócio, a cultura de educação. Todo mundo tem que estudar. Não é só o profissional que tem que aprender a lidar com a coletadeira, não, gente, é todo mundo. Autonomia. Muitos proprietários rurais querem trazer profissionais capacitados, desenvolvidos, com experiência anterior, mas quando ele entra na organização, eles não dão espaço para essa pessoa trabalhar, para ela implementar novas formas de gestão, para ela tomar decisões, se frustram e saem. Eu sei que quando um cliente pede para a gente trazer um executivo top, eu falo, você tem certeza? Você já pensou bem quem você vai ter que abrir mão de decidir? Quem você vai delegar para essa pessoa? Porque ela vai ter espaço de autonomia, você vai dar? Você está realmente disposto a correr um risco? Gente, ninguém cresce melhor sem correr risco. Isso é parte do nosso processo de evolução, né? Então a gente tem que estar disposto a abrir mão sim, de uma certa parcela de autonomia para dar espaço para as pessoas crescerem. Ambiente de trabalho favorável, né, que as pessoas se sintam valorizadas, que elas sintam que existe uma equipe, apoio, maior parte do tempo dentro da empresa, muitas vezes em condições de trabalho que não seriam as que ela gostaria, então a gente tem que propiciar isso. E a compensação, né, a compensação adequada, principalmente baseada em meritocracia. Se eu trabalho, produzo mais do que o meu colega, por que ele ganha o mesmo ou mais do que ele? Essa sensação de injustiça é um dos pontos-chave de desmotivação e de perda de profissionais. Num mercado que você mal consegue atrair, pelo amor de Deus, não perde. Se conseguiu, segura, trabalha, cuida, porque não é fácil conseguir outra pessoa, né? Então, gente, muitas possibilidades diante desse cenário. Eu trouxe aqui apenas umas pinceladas delas, né? Trabalhar com metas e objetivos claros, os profissionais querem saber o que você espera de mim, quais são os recursos que eu tenho, quanto tempo eu tenho que entregar. Então, ter isso claro para os profissionais. Trabalhar o sistema de meritocracia, que ele seja remunerado e promovido com base no resultado. Dar recursos para quem conseguir entregar a meta que você deu para ele. Garantir um clima organizacional saudável, né? Uma liderança que estimule essa performance que a gente está colocando aqui. Então, eu quero colocar como conclusão para vocês de que a gente tem essa visão, talvez da não prioridade de investimento nas pessoas, porque o resultado não é de curto prazo. E a gente está, o brasileiro adora